Aleluia. Opa, esse som aqui está melhor, hein? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor lá em Lucas 5, verso 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluias. Esta passagem nos fala sobre a pesca maravilhosa, né? No versículo 1 do capítulo 5 aí, fala assim: e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Eu quero titular essa mensagem como sob a tua palavra eu vou. Sob a tua palavra eu vou. Aqui no versículo 1, a gente vê a multidão sedenta de ouvir o Senhor Jesus. Diz que a multidão apertava ele. Irmãos, e lá no capítulo 8, versos 11 de Amós, diz assim que: eis que vem dias em que enviarei fome sobre a face da terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Eu acredito que aquele povo naquela época, eles estavam famintos de algo, né? Sei que muitos ali foram através a busca de uma cura, né? A busca de uma libertação, a busca de que o Senhor fizesse algo por eles. E na verdade, todos aqueles que foram até Jesus, nenhum deles voltou de mão vazia. Nenhum. Você pode pegar aí de Mateus, sabe, todo o Novo Testamento, que você não vai encontrar uma só pessoa que foi até o Senhor Jesus e voltou de mão vazia. Não vai ver ninguém que foi até o Senhor e voltou sem receber a sua bênção, aquilo que ele veio buscar. E viu estar 2 barcos juntos à beira do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. A multidão era tão grande que elas apertavam, oprimia Jesus e provavelmente empurrava ele para dentro do lago. E ele pega e entra no barco, exatamente o barco de Simão, Pedro, e pede para ele afastar um pouco da margem, para que ele pudesse falar a palavra do Senhor àquele povo. Irmãos, engraçado é que essa palavra, ela é a pesca maravilhosa. Só que antes da pesca maravilhosa, aí a gente vê uma pesca frustrada, uma pesca que deixou aqueles homens ali tristes. Tinha 2 barcos ali, né? E aqueles homens já estavam lavando as suas redes. Aqueles homens, eles viviam daquilo. Imagina aí muitos e muitos anos eles fazendo aquilo, Dimas. Só que naquele dia eles não conseguiram pegar uma piabinha sequer. Passou a noite inteira pescando e eles não conseguiram pescar absolutamente nada. A decepção, eu acredito que eles voltaram decepcionados daquela pesca, porque sei lá, o camarada, ele preparou ali as iscas, preparou as redes, preparou o barco, preparou, sei lá, comida para eles, que eles iam ficar a noite inteira.
preparou tudo numa expectativa de que ia voltar com muita coisa. Naquele lago ali, naquelas águas ali, normalmente eles pescavam à noite, que era onde os peixes vinham mais. E Simão Pedro, ele tinha experiência. Aqueles homens, eles tinham experiência. Ele sabia exatamente o tempo que os peixes iam estar ali. Mas eles voltam frustrados. E o que eu quero falar aqui, às vezes, para você conseguir algo, primeiro você passa por uma frustração. E muitas das vezes a gente acaba desistindo nessa frustração. E você acaba desistindo de receber a sua bênção, a sua vitória. Aqui nessa passagem, os discípulos, Pedro, ele ainda não era discípulo de Jesus. Ainda não era. Ele não tinha sido escolhido. E o que eu acho engraçado aqui é o seguinte. Eu até tinha separado aqui uma palavra, lá em João 2, verso 5 também, que diz assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Essa passagem aqui é no primeiro milagre de Jesus, né? Lá na frente. Isso, os discípulos já eram discípulos, Pedro já era discípulo, e eles estavam ali, alguns deles já estavam ali. Era o primeiro milagre de Jesus, quando ele transformou a água em vinho. E Maria falou, Maria, mãe de Jesus, ela fala assim para os empregados ali: olha, façam tudo o que o Senhor, faça tudo o que Ele mandar, faça tudo o que Ele disser. Irmão, você já imaginou se a gente pudesse fazer tudo o que Ele mandar? Que bênção que seria a nossa vida. Já pensou se você obedecesse esse mandado da mãe de Jesus? Tudo, olha, faça tudo o que Ele vos disser. Aí eu quero ir bem mais além. Eu quero que você lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Não vá atrás de profecias, do que o irmão Ednício falou. Cara, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. E passa a fazer tudo o que Jesus mandar. Tudo. Você vai ver que não vai ter barreira, não vai ter frustração, não vai ter, sabe? Porque você está ali dentro daquilo que que o Senhor, o Mestre, mandou. Nessa passagem aqui, pastor, a gente tem, eu vejo que Jesus, ele manda Pedro fazer 3 coisas. 3 coisas. E ele obedece todas elas. Ele ainda não era aquele, porque o que a gente tem visto falar de Pedro é que ele era um cara nervoso, ele era um cara que puxava a espada e ia para cima, né? Mas aqui ele não era nem discípulo, cara. Ele não seguia ainda Jesus. Ele vem de um barco, ele vem do mar, frustrado, decepcionado, cansado, que ele trabalhou a noite inteira. E quando ele se aproxima ali da areia, na margem do lago, ele já encontra uma multidão, e Jesus ali falando. Quando ele se aproxima ali, sabe, Jesus já fala assim, ó, entra no barco dele. Aqui não fala nem que ele pediu licença, ele entrou no barco do cara e fala assim, ó, afasta um pouco da margem. E ele já se afasta da margem. Simplesmente ele obedeceu o que o Senhor mandou. Ele não chegou e falou assim, ó Senhor, ó cara, não vai dar não, porque eu estou cansado, já trabalhei a noite toda, estou frustrado aí que eu não peguei nenhum peixe,
E procura outro barco aí, porque esse aqui agora eu vou descansar. Não, ele não falou nada disso. Ele simplesmente obedece o que o Senhor fala e ele afasta. Irmãos, e o que me deixa assim, sabe? O que eu meditei nessa palavra, o que eu achei interessante nessa palavra, a palavra de Deus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Antes que Jesus manda Pedro ir atrás do pão, ele se preocupa em trazer o pão espiritual àquele povo. Antes que ele tomasse as providências, ele começa a falar o que o povo precisava. Primeiro, querido, buscai o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele sabe da sua necessidade. Deus, ele sabe da sua necessidade. Ele sabe o que é essencial para você. Ele sabe o que você precisa. E sabe, muitas das vezes a gente tem deixado, nós temos deixado de buscar em primeiro lugar o reino dos céus. A gente tem, pastor, deixado muitas das vezes de dar prioridade no nosso coração para que o mestre entre. E muitas das vezes a prioridade na sua vida deixa de ser o mestre para ser o seu filhinho que nasceu. Às vezes você dá prioridade ao seu trabalho. Às vezes você dá prioridade à sua esposa, casou de novo, seu esposo, sabe? Tantas e tantas outras coisas que acabam tomando o lugar do Senhor na sua vida. Me lembro agora daquela passagem lá do mancebo de qualidade. Olha bem a diferença entre o mancebo de qualidade e Pedro, o cara que sacou a espada e cortou a orelha de Malco, o cara que era bravo, furioso, e ele obedece ao Senhor. Provavelmente ele não conhecia Jesus aqui, né? Ele não conhecia, provavelmente ele nem conhecia Jesus, e ele obedece tudo. O mancebo de qualidade, ele chega e fala: bom mestre, todo intelectual, o que falta para mim ainda herdar a glória dos céus? Tens observado os mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus, etc e tal, e blá blá blá, e teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso eu tenho observado desde a minha infância, toda a minha vida. Sim, mas ainda te falta uma coisa. O que, Senhor? Vende tudo que tu tem e reparte com os pobres. Aquele homem volta triste e simplesmente ele foi embora, porque na verdade ele era muito rico e ele não queria fazer isso. A prioridade daquele homem era o dinheiro. Ele não queria saber do mestre. Ele não queria saber de obedecer o mestre. Eu não sei se essa palavra está indo de encontro a você. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. De repente você tem dado prioridade em enriquecer ao dinheiro, e arruma um emprego e outro, trabalha em 2 serviços, e você não tem tempo de buscar Deus, você não tem tempo de fazer o bem, você não tem tempo, sabe, de ajudar alguém, você não tem tempo de ler a Bíblia, você não tem tempo para Deus. O seu tempo é para ganhar dinheiro.
Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? Para quem serás? Às vezes você se preocupa tanto com as coisas materiais e acaba de se preocupar com a sua vida futura. Essa vida nossa aqui, ela é passageira. Essa vida é passageira. Não sei, você pode viver 100 anos, cara, mas é passageira. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha cobradora. E eu falei assim, às vezes a gente tem tanta oportunidade de se decidir o que quer. E até tem pessoas que decidem errado. Só tem 2 caminhos a seguir. O caminho que leva à salvação e o caminho da perdição. O caminho estreito ou o caminho largo. Essa vida é passageira. Quem você quer como amigo? Eu falava isso para o meu primo hoje, lá em Vitória da Conquista. Nós crescemos junto, tocava violão junto. Falei hoje mais de 1 hora com ele, matemos bastante a saudade, né? Quem você quer como amigo? Quem você quer viver pro resto da vida, cara? A Bíblia fala que nós precisamos ter uma comunhão. Nós precisamos ter comunhão com quem você quer morar. Você precisa se achegar a Deus. Achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós. Se você quer morar no céu, cara, você precisa ter uma comunhão com Deus. Se você quer ir na casa do Paulo Pichitelli, você quer ir lá na casa do Paulo? Quer aquela festinha lá que ele faz lá todo mês, né, Paulo? Um churrasquinho. Você não pode ir à toa, cara. Você tem que ter uma comunhão com ele. Ele não vai te chamar. Ele não vai te chamar para o churrasco lá se você não é bem-vindo. Se você não é amigo dele. Se você não tem uma comunhão com ele. A mesma coisa é Deus. Como é que você quer morar com Deus se você não tem uma comunhão com ele? E como eu falei, só existe 2 caminhos: o estreito, que leva à salvação, e o largo, que leva à perdição. Só existem esses 2 caminhos. Ou você segue o caminho que leva à salvação, ou então você está indo para o outro caminho. Ou você está obedecendo a Deus, ou você está obedecendo ao diabo. Não tem como você obedecer os 2. Ou você está indo para o lado, para o caminho estreito, que leva à salvação, ou para o caminho que leva à perdição. Então, se você quer ter uma vida eterna na glória celestial, você precisa ter o Senhor como o seu amigo. Você precisa ter uma comunhão com Ele. Você precisa começar a obedecer aquilo que a mãe de Jesus fala assim: vai e faz tudo o que Ele tem mandado fazer. Mas às vezes acabamos deixando de fazer o que o Senhor tem mandado e dando ouvido a outra parte. E olha só, e fazendo assim, e quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar.
Louvado seja o nome do Senhor. E ele simplesmente obedece. Sabe? Simão Pedro simplesmente obedece. Ele não questiona. Esse foi o segundo mandado que o Senhor Jesus fala para Pedro: faze-te ao mar alto, volta a pescar, lança a tua rede. Querido, o Senhor está falando para você lançar a tua rede na noite de hoje. Peça ao Senhor o que tu queres. Sabe, eu estava meditando. Uma vez um camarada entrou no ônibus e ele colocou, pastor, o som dele alto no celular. E tem um aviso lá assim que é proibido som, né? Ouvir som no ônibus. Aparelhos sonoros, é proibido aparelhos sonoros. E eu pedi para ele colocar o fone de ouvido. Ele baixou um pouquinho e daqui a pouco ele aumentou de novo. Aí na próxima parada eu desliguei o veículo para acabar com todo o barulho e pedi novamente: amigão, por favor, é proibido usar aparelhos sonoros. Você imagina se todo mundo aqui, 95 passageiros, cada um escutasse o que gosta, como é que ficaria isso aqui? Eu tenho direito. Conclusão. Passou. Conclusão. Nós temos direitos e deveres a se cumprir. Direitos e deveres. E na verdade, os nossos deveres são bem mais que os direitos. O cidadão, ele tem o direito de ser transportado, mas ele tem o dever de pagar a passagem. Ele tem o dever de cumprir as normas, as leis, as regras. Você não pode colocar o som alto, isso é um dever seu. Hoje, Davidson, você consegue entrar no ônibus hoje, na atualidade, no dia de hoje, você consegue entrar no ônibus sem máscara? É um dever seu. Então, se você for ver, os deveres da gente é bem maiores, bem mais que os nossos direitos. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Querido, fazei tudo quanto o Senhor disser. E ele lança as redes. E a resposta da obediência de Pedro é o milagre que vem sobre a vida dele. E ali, quando eles começam a puxar as redes, diz que tinha tanto peixe, que teve que chamar o outro barco, encher os dois barcos, que quase os dois afundam, quase os dois iam a pique. Obedeça ao mestre. Obedeça ao mestre. E tem outra, sabe, aqui no capítulo, no versículo, deixa eu ver se eu lembro aqui, 8. E vendo isto, Simão Pedro, no 7, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim,
que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. Aquela pesca que no início era uma pesca frustrada, agora passa a ser uma pesca maravilhosa, por conta da obediência. Deus abençoe, Paulo. Eu acredito que se ele não obedecesse, irmão, nada teria acontecido. E agora Jesus, nessa passagem aqui, ele pede a última coisa para Pedro. Ele fala assim lá no versículo 10: e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temais, de agora em diante será pescadores de homens. Diz a palavra que, olha só a situação. Pedro, ele teve aquela noite toda frustrada, porque não conseguiu pescar nada, cansado, desanimado, envergonhado. Ele ia voltar para casa sem nada, sem o que comer. Eles viviam daquilo, era o sustento deles. E aí depois Jesus, ele pega, pastor, e abençoa, enche aqueles 2 barcos. Acho que foi a maior pesca que ele teve na vida. A maior pesca que ele teve na vida. E o que eles fazem? Eles largam tudo lá, a rede, o barco, e seguem o Senhor. Eis a diferença entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor. Entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Olha o título daquele homem: mancebo de qualidade. Era um mancebo de qualidade, mas a prioridade dele estava no dinheiro. E Pedro era o cara desobediente, era o cara nervoso, era o cara que puxava a espada. E no entanto era o cara que obedeceu. É o cara que deixou Jesus verdadeiramente entrar no seu coração. Ele deu prioridade a Deus. Ele abandonou, ele deixou tudo lá, pastor. Os barcos cheios, ele deixou e simplesmente seguiu para ser aí agora pescador de homens. E o Senhor convida a mim e a você para ser pescadores de homens. O Senhor nos convida a se achegar a Ele. O Senhor nos convida a dar lugar ao Espírito Santo. O Senhor nos manda obedecermos. O Senhor nos manda amar a Ele em primeiro lugar e ao seu próximo como a si mesmo. Querido, comece a obedecer aquilo que o Senhor manda na sua vida. Amém? E você verá que tudo vai mudar. Eu quero passar para o pastor e eu agradeço a sua oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor.